Meu amigo e meus irmãos, vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 28, do versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse-lhe: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de alguém? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eu, prezado amigo e meus queridos irmãos, vocês ouviram a leitura da palavra de Deus. O título desta mensagem é O Encontro de Filipe com o Superintendente da Rainha. Este texto da palavra do Senhor nosso Deus, ele nos diz que Filipe, o evangelista, um homem de Deus, ele se encontrava na cidade de Samaria. Ele estava ali pregando a palavra de Deus. Ele pregava poderosamente. À medida que ele pregava, as multidões, as pessoas ouviam a mensagem dele. De tal maneira que muitos dos samaritanos creram em Jesus e aceitaram Jesus Cristo como Senhor da vida deles. E Filipe, verdadeiramente, era um homem de Deus. Ele era um evangelista.
anunciava a palavra do Senhor nosso Deus. E à medida que ele ensinava a palavra de Deus, à medida que ele pregava a palavra do Senhor, o Senhor nosso Deus estava com Filipe para operar maravilhas, milagres extraordinários ali em Samaria. Muitos dos samaritanos presenciaram os milagres de Jesus. Os milagres que Deus operou no meio daquele povo, através daquele grande instrumento, Filipe, um servo do Senhor nosso Deus. Então Filipe estava ali ocupado em Samaria, pregando a palavra de Deus, quando um anjo do Senhor disse para Filipe: Filipe, desce, sai depressa, Filipe, levanta-te, Filipe, e desce pelo caminho que vai de Jerusalém para Gaza. E ele saiu. Ele obedeceu à voz de Deus sem questionar. Ele obedeceu à voz do Senhor nosso Deus sem questionar. Ele não questionou para onde eu irei ou o que eu irei fazer lá. Simplesmente obedeceu a ordem de Deus. Deixou Samaria e seguiu o caminho até o deserto de Gaza. Lá chegando, naquele deserto, ficou aguardando a segunda ordem de Deus. Ora, o Senhor nosso Deus sabia perfeitamente que ali na cidade de Jerusalém estava um homem que tinha vindo lá da Etiópia, lá de um território africano. Ele havia percorrido no seu carro quase 3.000 quilômetros. Ele passou meses viajando da Etiópia, naquela época, para chegar em Jerusalém. Aquele homem era o superintendente da rainha de Candace. Sempre ele ia a Jerusalém. Distância para ele não era obstáculo, porque a sua viagem tinha um objetivo primordial: adorar ao Deus de Israel, adorar ao Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Então distância para ele não era obstáculo, não era empecilho, porque a vontade de adorar a Deus que estava no coração daquele mordomo, daquele superintendente da rainha de Candace, a vontade de adorar ao Senhor Deus de Israel era muito maior do que aquela distância de quase 3.000 quilômetros. Então Deus sabia que o superintendente da rainha de Candace ali estava em Jerusalém. Ele veio de terras longínquas para adorar a ele, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus sabia que ele cria nele Deus. Ele cria nele. Ele cria em Deus o Todo-Poderoso. Mas Deus sabia também que lhe faltava algo muito importante. Faltava algo muito importante na vida do mordomo, no coração do mordomo, que era de conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que Deus então fez? O que Deus preparou para ver o encontro entre o superintendente da rainha e o seu servo Filipe? Deus planejou, Deus observou, Deus sabia que o mordomo, superintendente da rainha de Candace, ia deixar Jerusalém voltando para a Etiópia. E sabia que por toda a estrada, todos os lugares por onde ele tinha que passar. E antes que ele saísse de Jerusalém, com destino à sua terra natal, Deus tira Filipe
ordena que Filipe saia de Samaria para o deserto de Gaza, para ali ter um encontro com o superintendente da rainha de Candace. Ora, meu amigo, olha, meu amigo e meus irmãos, o valor de uma alma é maior do que todas as riquezas da terra. Deus estava interessado na salvação da alma do mordomo da rainha de Candace. A alma do mordomo da rainha de Candace era muito preciosa. A alma de todos os homens são preciosas aos olhos do Senhor nosso Deus. E a vontade de Deus é a vontade primordial, salvar a alma do homem. E Deus estava interessado em salvar a alma do superintendente da rainha. Deus sabia que faltava a ele algo importante. Ele já conhecia Deus, mas lhe faltava conhecer Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando o mordomo sai de Jerusalém, que chega no deserto de Gaza, naquela região, Filipe já estava ali esperando. Só que Filipe não sabia o que ia fazer. Filipe não sabia qual atividade ele ia executar ali. Quando de repente, eu creio que Filipe devia estar olhando para um lado e para o outro, quando de repente surge um vulto, uma longa distância, e o vulto se aproxima. Era um carro transportando o mordomo da rainha de Candace, e ele acompanhado de uma comitiva que seguia para a Etiópia. O Espírito do Senhor disse a Filipe: Filipe, aproxima-te daquele carro. Corre depressa, Filipe. Sai depressa, Filipe. Corre depressa, aproxima-te daquele carro. Filipe saiu a toda velocidade e encontrou com aquele carro. Encontrou com o superintendente da rainha de Candace. O carro parou. Filipe se aproximou. E o superintendente da rainha de Candace, que é o mordomo-mor da rainha, ordenou então que Filipe subisse no carro e assentasse ali ao lado dele. Quando isto aconteceu, Filipe percebeu que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Nesta passagem que diz: como ovelha muda, foi levado o matadouro e não abriu a sua boca. O superintendente que vinha lendo esta passagem, Filipe fez uma pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: não. Como eu vou entender se não tem alguém que me ensine? Ele já vinha lendo aquela passagem, lia, relia, mas não entendia. Precisava de uma explicação. E Deus sabia que o mordomo vinha lendo aquela passagem do livro do profeta Isaías, e que não estava entendendo aquilo ali, entendendo a interpretação, o sentido daquele texto. Foi aí que Filipe, já no carro com o mordomo, começou a anunciar a pessoa de Jesus. Filipe deve ter dito para ele: olha, superintendente, esta passagem aí diz respeito a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar as almas dos homens. Ele veio ao mundo, ele veio à Judeia, ele esteve em Jerusalém, ele operou muitos milagres, sinais e maravilhas. Ele perdoou, ele salvou. Ele foi um humilde e simples de coração. Ele foi crucificado. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia, e subiu para os céus. E lá está sentado à direita de Deus, à disposição para salvar todo o pecador. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus falava através de Filipe. Ao mesmo tempo que o Espírito de Deus usava Filipe para pregar a palavra de Deus para o superintendente,
O Espírito Santo de Deus abriu o entendimento do superintendente. O Espírito de Deus abriu o entendimento do coração do superintendente para que ele compreendesse o sentido da mensagem. E o resultado final é que o superintendente da rainha de Candace creu na mensagem que Filipe pregou. E ele creu verdadeiramente e aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E logo em seguida, ele sentiu o desejo de ser batizado nas águas. E tinha ali uma água represada. E ali Filipe o batizou naquelas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saíram da água, imediatamente o Espírito de Deus arrebatou Filipe e o transportou para a cidade de Azoto. O superintendente, quando olha para um lado e para o outro, não vê mais Filipe. Ele presenciou até o milagre. Ele presenciou até o milagre. O que Deus havia feito naquele exato momento. E a Bíblia diz que Filipe continuou pregando a palavra de Deus desde Azoto até chegar na sua cidade onde ele morava, que era Cesareia. E o mordomo seguiu a sua viagem, muito alegre, muito contente, levando Deus no seu coração, levando Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua vida, levando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aquele mordomo, posso entender que ele se tornou um grande missionário, um semeador do cristianismo lá na Etiópia. Ele se tornou um grande homem de Deus para divulgar, pregar o Evangelho de Cristo lá na Etiópia. Muitas almas devem ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor da vida deles, os etíopes. Meu irmão e meus amigos, nós podemos extrair a seguinte lição, a seguinte aprendizagem deste texto. Meu irmão, quando o Senhor nosso Deus te falar, te ordenar sobre algo, não questione, obedeça imediatamente a voz de Deus. Faça como Filipe. Seja obediente ao Senhor nosso Deus. Não meça distância em evangelizar uma alma sequer, ainda que seja uma alma. Filipe deve ter passado mais de uma semana disseram lá de Samaria para chegar no deserto de Gaza, para pescar uma alma para Cristo, para pescar uma alma para Deus. Ele não colocou nenhum obstáculo. Podemos também aprender do mordomo, que o amor de Deus que estava no coração dele, a vontade dele de servir a Deus, de adorar a Deus, era maior do que a distância lá da Etiópia para Jerusalém, tão distante, mais de 2.000 quilômetros. Diz a palavra do Senhor nosso Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. A distância entre Etiópia e Jerusalém não foi embaraço, não foi dificuldade para o mordomo, apesar da distância, mas a vontade do seu coração de servir a Deus, de adorar a Deus, era maior do que aquela distância. Vimos também aí a humildade do mordomo, a humildade do superintendente da rainha. Aquele homem, um homem humilde, tinha vontade de aprender, não entendia, não compreendia o texto. Não foi um homem orgulhoso, ele não era arrogante, um homem simples, humilde, queria aprender a palavra do Senhor. Tanto que ele disse: como eu poderei aprender e entender se não tem alguém que me ensine? Sejamos humildes como o mordomo, que nunca coloquemos obstáculo, distância alguma, como dificuldade para servirmos ao Senhor nosso Deus que está no céu. Meu amigo, você acabou de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus.
Crê em Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Ele te ama e quer salvar a tua alma. Eu vou encerrar esse texto dizendo ainda: meu irmão em Cristo, seja um evangelista. Meu irmão em Cristo, nunca coloque obstáculo para servir ao Senhor nosso Deus. Aqui eu encerro a mensagem fazendo oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, graças te dou por este momento que acabei de anunciar a palavra do Senhor. Nosso Deus, continue falando aos corações de todos aqueles que ouviram esta mensagem. Nosso Deus, abre a mente das pessoas, os corações das pessoas, e façam ela entender que o Senhor quer salvá-las, que o Senhor quer dar a vida eterna para as multidões, que o Senhor nosso Deus deseja que as pessoas abram o seu coração para Jesus, o teu Santo Filho, para que eles possam receber a salvação pela fé em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Nosso amado Deus, eu oro a ti, e eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a ti por tudo. Amém.